Tá preparado? Olha para mim, papel e caneta na mão, porque eu vou falar uma vez só. E não haverá reprise. E se você ainda não compartilhou, você simplesmente impediu que alguém que você ama e não me conhece desfrute desse conceito, desse conhecimento que eu vou apresentar hoje. O nosso cérebro, a partir das experiências e observações que nós vivemos, alimenta a nossa mente com uma informação. Essa informação pode ser armazenada no nosso consciente ou no nosso inconsciente. Independentemente de eu lembrar dela conscientemente ou inconscientemente, ela vai produzir uma ação que é congruente a um pensamento que essa informação produziu. Eu vou repetir. A experiência vivida por mim, por você, independente da nossa idade, seja uma experiência ou uma observação, produz uma informação. Essa informação lá no meu cérebro produz pensamentos. Sejam pensamentos conscientes ou inconscientes, eles me conduzem a uma ação. Essa ação será boa, positiva, se o meu pensamento for bom. Essa ação será negativa se o meu pensamento for ruim. Então o meu cérebro não foi capaz de discernir se a informação era boa ou ruim. Por quê? Porque o cérebro não discerne entre verdade e mentira, a não ser que ele conheça a verdade. O cérebro não discerne entre realidade e fantasia, a não ser que ele conheça a realidade. Eu vou dar um dado científico para você entender isso. Até a década de 90 do século passado, a polícia americana, que usava procedimentos de hipnose para fazer investigações criminais, usava a regressão para acessar a mente da vítima, a mente inconsciente, para fazer com que ela lembrasse conscientemente quem tinha praticado aquela agressão. Então vamos supor que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem ou adulto sofreu um evento de agressão, uma experiência extremamente perturbadora, só que ele não lembra quem fez aquilo, ele não lembra quem é o agressor. A polícia usava o processo de transe, entrava na mente inconsciente e acessava aquela informação. Aquela informação trazida à tona poderia ser indicado que o agressor era talvez o pai. É aquela criança que diz, eu lembrei, foi meu pai. Você me fez lembrar. Foi fulano, foi o vizinho, foi a minha tia. Eles constavam tudo isso no processo e muitas vezes eles prendiam a pessoa que era lembrada em um processo de regressão. Anos depois, década de 90 do século passado. Anos depois, 1990 e alguma coisa, gente. Anos depois, descobriram que essa lembrança produzida pelo cérebro pode ser real ou pode ser apenas uma imaginação. O nosso cérebro não consegue discernir entre realidade e fantasia, a não ser que eu conheça a realidade. Então, aquela experiência vivida pela criança, uma experiência perturbadora, produziu uma informação. Só que nós temos dois tipos de informação que podem ser produzidas. Uma informação que é produzida pelo lado direito do cérebro, que é uma informação produzida pelas sensações que eu tive de momento, pelas minhas emoções, ou pode ser uma informação produzida através do meu lado esquerdo do cérebro, que é o meu lado mais racional, que dá sentido para as coisas e que associa melhor as palavras. Só que na infância, uma criança primeiro processa a experiência que ela viveu, seja perturbadora ou não, produzindo uma informação apenas pelo lado direito do cérebro. Então, como ela se sentiu? Vou dar um exemplo. Isso eu percebi já e já vi isso em livros também. É aquela criança que foi levada para a escola pelo pai e lá na escola, e sempre gostou de ir para a escola, mas lá na escola ela ficou doente. Ao ficar doente, a professora imediatamente percebeu, ligou para o pai imediatamente parou de fazer tudo o que ele fazia e foi buscar essa criança. Essa criança agora está em casa, nos braços do pai, foi medicada e está em casa. No dia seguinte, o pai tenta levar essa criança para a escola e quando essa criança imagina que está indo para a escola, ela começa a criar várias sensações, várias atividades para não tomar banho, para não fazer tarefa, para não se preparar para ir para a escola. Começa às vezes até ficar doente quando fala de ir para a escola. Sem falar que quando o pai leva essa criança para a escola, ela se agarra nas pernas do pai, dá aquele abraço forte, bota todo o peso como se fosse um macaquinho segurando a perna, dizendo para ele, eu não quero ir para a escola. Por que essa criança de uma hora para outra não quis ir para a escola, se até ontem ela gostava muito de ir para a escola? O que aconteceu ontem nesse exemplo? Ela ficou doente.
Racionalmente, o lado esquerdo do cérebro deveria entender o quê? Deveria entender que, fica tranquila, a sua professora, quando você ficou doente, imediatamente chamou o papai correndo veio e te atendeu. Você não ficou desprotegida. Mas esse é o lado esquerdo do cérebro, é o lado racional que aquela criança ainda não desenvolveu. E cabe aos pais ajudar nesse desenvolvimento, e nós aprendemos isso na live de ontem. Só que eu já não vou falar mais do que eu falei ontem. Hoje já é outra dica. Imagine só o quanto que você perde não assistindo as lives diárias às 22 horas, que nunca vão ficar gravadas. Não vai ficar gravada. Mas por que você não deixa gravada? Eu preciso que você abra mão de tudo que você está fazendo para estar aqui. Porque eu abri mão de estar aqui, de estar em outro lugar para estar aqui. Quero que você faça o mesmo. E as outras pessoas? Existem vários outros conteúdos que você pode suprir, lendo livros e tudo mais. Combinado? Essa criança, ela pegou o evento, a experiência, voltando ao início da live, uma experiência e uma observação produz uma informação. Nós já aprendemos que na mente da criança essa informação é produzida quase que basicamente pelo lado direito do cérebro a partir das sensações e emoções que ela teve naquele momento. Só que essa informação pode ter sido o que ela não se sentiu segura. Para tudo e agora vamos entender o conceito de um trauma. O que é um trauma? Você conhece pessoas que têm trauma de carro? São pessoas que ou não andam de carro ou não dirigem. Pessoas que têm trauma de água, elas não entram na piscina, no mar, no rio, em lugar nenhum. Pessoas que têm medo, têm trauma de altura, têm trauma de lugares fechados. Elas viveram em algum momento da vida delas um evento que produziu uma informação que ela não se sentiu segura. Aquela experiência para ela foi perturbadora, ela não se sentiu segura. Para que ela não viva de novo aquela sensação de insegurança, o cérebro produziu uma informação, essa informação produziu um pensamento, esse pensamento produziu uma ação que tem por objetivo protegê-la de sentir novamente essa sensação. Ela agora evita estar diante do mesmo evento, ela evita ir para a água, ela evita dirigir, ela evita se relacionar, porque ela tem um trauma de relacionamento, ela tem um trauma de água, ela tem um trauma de altura, ela tem um trauma de direção. Mas como que ela tem esse trauma se ela nasceu sem traumas? Ela viveu uma experiência perturbadora, produziu uma informação somente pelas emoções, ninguém ajudou ela a controlar isso, essa informação produziu um trauma. E em uma criança, quando é que essa informação produz um trauma? Quando o pai despreza ou nega a experiência que ela viveu. Vou dar outro exemplo. Aquela criança que estava em sua bicicleta, caiu, tropeçou, ralou o joelho. E o papai diz, a criança veio chorando e o papai ou a mamãe diz, para de chorar. O que é isso? Não foi nada, foi apenas superficial, não aconteceu nada. Não precisa chorar. O que você acabou de fazer? Você praticou a negação ou desprezo da experiência que para ele foi perturbadora. Nem todas as quedas da bicicleta é uma experiência perturbadora para a criança. Mas aquela que foi não pode ser negada e desprezada pelos pais. E quando você despreza, ele carrega essa informação da dor. Na infância ainda é muito pouco. No futuro, ele pode criar trilhas neurais por meio de canais dedicados. E eu vou te explicar hoje esses canais dedicados, que vão fazer com que daqui 20, 30 anos, ele precise estar em um treinamento meu para ressignificar aquele evento, a partir de uma percepção errada que ele criou, porque você negou ou desprezou a experiência perturbadora. A criança foi para a escola e lá ficou doente. Para ela, aquela experiência foi perturbadora. Se você não fizer nada, ele vai criar uma informação que vai provocar um trauma. Eu vou acionar os comentários, eu quero que você escreva nos comentários até aqui se realmente está fazendo sentido para você, e só depois que você colocar a sua opinião aqui nos comentários eu vou continuar com o conteúdo de hoje. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aí. Outra coisa que eu falei, aquela experiência perturbadora produzida pelo cérebro emocional, lado direito do cérebro, produziu uma informação baseada nas sensações e emoções que deram para a criança uma sensação de insegurança. Ela não se sentiu segura, ela evita viver experiências semelhantes. Para que eu vou para a escola se ontem eu fiquei doente? Colocou na mente da criança, vamos para a escola? A mente dela diz, você vai ficar doente? Papai não vai te socorrer. Mas essa não foi a verdade. Por que ela não conhece a verdade? Porque nós não exploramos o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o lado racional.
que entende palavras. O lado direito é o lado emocional, que entende sensações. Qual foi a sensação dela ter ficado doente? Para ela, segundos da vida dela em que o pai demorou para chegar foram horas. É aquela criança que se perde no meio da multidão e foram 30 segundos. Mas de longe o papai sempre viu a criança. Então o papai sabia onde a criança estava. Mas a criança não sabia onde o papai estava. E quando agora esse pai encontra a criança, na verdade ele sempre esteve ao alcance da criança, o visual dele. A criança, papai, achei que eu tinha perdido você. É, meu filho, da próxima vez, nunca mais saia de perto de mim. Gente, aquela experiência de ter achado que se perdeu é uma experiência perturbadora. E essa experiência perturbadora emocionalmente produziu uma informação de insegurança. E você foi lá e diz, nunca mais saia de perto de mim. Você não explicou para ele com palavras, para ele aprender a usar o lado esquerdo do cérebro e racionalizar o que aconteceu de forma segura, para no futuro ele criar um plano de segurança para não ficar perdido. E não ter um medo de ficar perdido. Daqui para frente ele não consegue dormir sozinho, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Agora imagine um adulto com 30 anos que não ressignificou essa experiência. Ele pode ser uma pessoa incapaz de estar em ambientes que ele precisa tomar decisão sozinho, por mais simples que pareça a decisão, por causa de uma experiência que para o pai foi tão simples que o pai não deveria ter feito nada. Uma criança não consegue processar pelo lado esquerdo do cérebro, a não ser que o pai consiga explorar isso. Tá claro até aqui, gente? Da onde que eu venho com essas experiências? Da onde que eu venho com essas informações? Não da experiência que eu tenho com os meus filhos, porque eu tenho apenas 2 filhos, mas sim da experiência que eu tenho de tratar os meus clientes adultos e perceber que eles, na vida adulta, precisam ressignificar eventos, que se os pais tivessem ouvido o que eu vou te falar agora, muitas dessas pessoas não precisariam me procurar para ressignificar. E por que na idade adulta você tem que ressignificar? Hoje eu vou te dar uma solução para que o seu filho não precise ressignificar. Mas se você não aplicar, ele vai ressignificar porque essa informação produziu um pensamento. Produziu uma ação, essa ação produziu um hábito. Esse hábito acessa a informação e repete, acessa a informação e repete. E de tanto acessar, o nosso cérebro cria conexões dedicadas. O que são conexões dedicadas? São caminhos demarcados no nosso cérebro para nós reagirmos a partir daquilo. Então, todas as vezes que algo parece que vai acontecer como aconteceu no passado, ou eu vou viver uma experiência semelhante àquela, o meu cérebro reage para evitar que eu viva novamente aquilo, acreditando que vai doer de novo, vai ralar o joelho. Só que quando ralou, foi desprezado o evento, a experiência. Foi negada pelos pais, não porque eles queriam fazer mal, e sim porque eles não tinham aprendido isso que eu vou te ensinar. Só que de tanto ir naquele lugar e buscar aquela lembrança, agora nós temos um canal dedicado. O que é um canal dedicado? Sabe aquela calçada que para atravessá-la eu tenho que fazer um percurso maior, mas se eu quiser fazer um percurso menor eu tenho que passar pela grama? Só que de tantas pessoas passarem pela grama, agora já tem um caminho na grama, e a primeira vez que você chega naquele lugar, você sabe que as pessoas usam aquele caminho porque ele tem um caminho de menor extensão, a grama já não existe mais. De tantas pessoas passarem ali, já está óbvio, e é provável que o governo da sua cidade ou do seu estado, já percebendo que a grama nunca vai nascer ali, ele vai lá e bota uma calçada. Aquela calçada é uma conexão dedicada de tanto ir e vir naquele caminho, todas as vezes que o seu cérebro está diante de uma experiência semelhante àquela que você viveu no passado, ele traz a mesma sensação que você armazenou usando o lado direito do cérebro e que nem sempre é uma verdade, é uma percepção daquilo que você viveu, e como o seu cérebro ainda não tem a verdade, aquela experiência é a única verdade que você vive. Tá achando que ser pai é fácil. Tá achando que ser pai é só casar, engravidar e o resto a gente se vira e aprende, né? Você é muito doido? Você é muito doido. Você não merecia ser pai, não? Sem saber isso aqui, não merecia. E o que você fez que você não compartilhou ainda com os pais que você conhece, porque a live não vai ficar gravada. O que eu preciso fazer com meu filho, o que eu vou falar agora, dá certo com crianças de até 10, 12 anos. Até 12 anos de idade, eu tenho convicção que dá certo. A partir de 1 ano de idade já dá certo. Até os 12. Depois dos 12, eu preciso te dar uma outra dica. Quem aqui acredita que a live de hoje vai fazer diferença na educação dos seus filhos? Dá um grito aí, me fala alguma coisa nos comentários. Eu quero ouvir um pouquinho sobre você agora. Eu não estou falando de perguntas e respostas, e sim de feedback daquilo que você está ouvindo. Está fazendo sentido e por que está fazendo sentido? Escreve aqui nos comentários. Precisa só botar a joinha não, pode escrever, tá?
Joinha, dedinho para cima, eu. Me fala alguma coisa, escreve algo aí, deixa eu ver. Vocês vão escrever não. Vocês estão só eu e tal, irmãozinho, acho que não vai escrever não. Então deixa eu continuar. Como reverter tudo isso? Fazendo o seu filho raciocinar de forma lógica usando palavras. Escreva aí. Contando histórias que curam. Como assim? Só uma coisa aqui. A Ariane disse uma coisa que eu preciso falar. Ariane, me desculpa. Ela disse, eu sou mãe e pai. Mãe, você não consegue ser pai. Pai, você não consegue ser mãe. Já expliquei isso em outras lives, tá bom? Não consegue. Eu preciso agora contar histórias que curam. E essas histórias vão fazer com que o nosso filho, seu filho, meu filho, acesse o lado esquerdo do cérebro e construa uma verdade, dando sentido de maneira lógica ao que realmente aconteceu. Vamos para a Bíblia? Jesus falava com as pessoas por meio de história. Como, Márcio? Parábolas. Isso era Jesus. Aí aparece um psicólogo, o cara da psicologia social, chamado Robert Cialdini, escreve um livro chamado Armas da Persuasão e diz que uma das formas de você persuadir alguém é usar gatilhos mentais. E um dos gatilhos que ele coloca no livro dele como ferramenta para persuadir pessoas a acreditarem naquilo que você está falando é contando histórias. Jesus contava histórias, parábolas. Robert Cialdini, psicólogo social, que talvez nem acredita em Deus, diz que dá para persuadir pessoas contando histórias. E eu estou apresentando para você agora um conceito que, se você contar histórias usando palavras verdadeiras e que encorajam seu filho e dão a ele uma sensação de segurança, ele vai anular o trauma ainda na infância para que ele cresça emocionalmente saudável, fazendo escolhas assertivas e com os recursos que ele tem, ele vai viver a vida que ele merece. E ele vai crescer, vai realizar mais do que você, vai ser maior que você, melhor que você e fazendo desse jeito, o seu teto será o piso dos seus filhos. Márcio, o que é teto, piso dos meus filhos? O seu teto é onde você chegou. O seu filho vai começar aqui e não aqui onde você começou. Quem aqui quer ouvir o que eu tenho para falar, grita, eu quero. Escreve agora nos comentários. Agora, eu usei a Bíblia, eu usei a ciência para poder explicar para você. Márcio, eu não acredito na Bíblia. Você pega a ciência. Márcio, eu não acredito na ciência. Você pega a Bíblia. Márcio, eu não acredito na ciência nem na Bíblia. Eu vou fazer uma oração. Fecha seu olho. Senhor Jesus, leva essa pessoa, porque não tem nada que eu possa falar para ela. Leva para a morte não, leva para uma vida de entendimento diferente. Pelo amor de Deus, eu quero um milagre na sua mente, tá bom? É isso, gente. Eu quero gente comprometida. Comprometida. Amanhã nós vamos ter live. Que horas que é a live de amanhã? 22 horas. Todos os dias, às 22 horas aqui no Instagram. E se você vem sozinho e não convida ninguém, você é egoísta demais, hein? Posso falar? Vamos lá. Aquela criança que foi para a escola e ficou doente, lembra desse exemplo? Ela não quer ir para a escola hoje. O que você tem que fazer? Contar histórias. Não negue nem despreze a experiência perturbadora que ela viveu. Descubra qual foi a experiência perturbadora. Mas, e se eu não souber qual é a experiência perturbadora? Eu tenho uma técnica para fazer você descobrir qual é a experiência perturbadora. Só que eu não vou explicar hoje, eu vou explicar em outras lives daqui para frente. Mas você já sabe qual foi a experiência. Foi a escola. Ontem ela ficou doente, hoje ela não quer ir para a escola. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu ontem. Vamos contar uma história. Diga para ela, filha, você lembra de ontem? Você tomou banho, depois do banho o papai penteou seu cabelo, você se vestiu, você almoçou e eu te levei para a escola. Um exemplo, tá, gente? E lá na escola papai te deixou, a professora conduziu você para a sala e assim que você entrou na sala, papai foi embora. O que aconteceu depois, filha? Eu fiquei doente, papai. Qual foi a doença? Eu senti dor de cabeça. Pois é, filha, dor de cabeça é chato, né? É ruim sentir dor de cabeça. Olha só, você não está negando, você não está desprezando. E o que aconteceu depois, filha, da dor de cabeça? A professora te ligou. Ela foi bem rápida. Que bom que nós temos uma professora que ama a gente e cuida da gente, né? Que foi rápida em chamar o papai. Filha, e quando o papai recebeu a ligação da professora, o papai imediatamente parou tudo que estava fazendo e foi buscar você? Como você se sentiu quando o papai chegou? Papai, me senti protegida por você. Que bom que você me buscou. Você viu, filha? Que nós temos uma professora que cuida de nós e um papai que nunca vai te abandonar? Pronto, o que você fez? A criança pegou a sensação de dor, a sensação de estar na escola e acreditar que a escola provocou dor. Agora ela viu que a escola provocou segurança. A escola percebeu.
que ela estava doente e chamou o papai, e o papai prontamente veio atender por meio de uma história verdadeira e que produz segurança. O problema é que nós temos pais terroristas que, para ensinar a verdade para o filho, supervaloriza as consequências do erro dele e não valoriza nem um pouco as consequências do acerto. Meu filho, coloca o cinto de segurança. Não vou colocar, papai. Por que eu tenho que colocar? Porque se você não colocar, você vai morrer. Você supervalorizou as consequências do erro. Você não deu a ele a chance de escolher pelo ambiente seguro, mas pelo medo de perder a própria vida. Você trouxe um trauma ao invés de anular um trauma. Filho, para de comer. Se você continuar comendo isso, você vai ficar assim. O que é assim? Por acaso você apontou para uma imagem de uma pessoa saudável ou para uma imagem de uma pessoa não saudável? Você está querendo educar os seus filhos criando um cenário de insegurança, de terror. E eu preciso que você, para que ele não me procure no futuro, para que ele não dependa do Márcio Michele, para ressignificar as experiências que ele viveu com você e com as informações que foram produzidas a partir dessa experiência, você conte histórias verdadeiras que gerem segurança sem negar e sem desprezar a experiência perturbadora que ele viveu.